Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui no nosso segundo episódio do Chama Varejo Cast. E no episódio de hoje nós temos o prazer de receber aqui meu querido amigo, parceiro. Sou aqui cliente, né, da BRGSA, Dr. Ramires. Muito obrigado por você estar aqui com a gente nesse segundo episódio. Vamos falar hoje bastante de gestão de empresas na área trabalhista. Muito bom. Na área trabalhista, jurídico ali na área trabalhista, como é que a gente pode atuar, não pensando em dar dor de cabeça, mas facilitar a vida do empresário para deixar ele livre, leve e solto para faturar mais. Que isso que é importante, né? Com certeza. É isso. Primeiro, agradecer ao convite, né, de estar aqui hoje falando para um público tão seleto de um assunto tão importante. Parabenizar pela iniciativa. Ela é inovadora, muito bom, viu? Gostei aqui, cenário de vida real do empresário, do varejista brasileiro. Então eu estou à sua disposição, né? Aqui é trazer conteúdo para acrescentar na vida dos empresários e das pessoas que assistem aqui o nosso podcast. Obrigado mesmo. Cara, primeiro eu vou começar contigo, que fazendo a devida apresentação aqui, o Dr. Ramires, ele é sócio, né, um dos sócios da BRGSA, que assessoria também o Lista Vez e as lojas M's, e você é o especialista na área trabalhista, né? E cara, eu acho que é a dor o calcanhar de Aquiles de vários empresários aí, o trabalhista. E o cara, às vezes ele fica pensando, cara, eu não vou procurar atrás, que eu já sei que o funcionário já não vou valorizar o funcionário, porque eu não vou dar benefício, porque ele vai me levar na justiça no futuro e tal. E não é assim, dá pra gente fazer todo um planejamento antes e as coisas acontecer, a gente fluir e pensar só em faturamento, né? Então eu queria que você já fizesse uma introdução já. Eu sei que você tem muito a agregar aqui com a gente agora em relação a esse tema. Bora lá. Então, é o que eu costumo dizer sempre nos eventos, nas entrevistas, até para os empresários que estão lá no escritório, que não é sobre burocracia jurídica, né? Especialmente do ponto de vista empresarial. É sobre gestão empresarial de pessoas, né? A gente sabe, você está aqui no dia a dia do negócio, e sabe que nenhum negócio cresce sem pessoas. E as pessoas são o principal motor do crescimento. E você não tem como fazer esse crescimento acontecer sem fazer a gestão dessas pessoas. E onde é que a gestão chega? Na gestão organizacional, que vai desembocar diretamente na questão trabalhista, e na gestão comportamental. Então eu costumo dizer que a assessoria jurídica trabalhista que nós prestamos para as empresas é um facilitador para que o resultado da empresa aconteça. Sim. E o empresário que tem essa mentalidade, o empresário que constrói uma empresa sólida, precisa de fato estar atento a essa gestão, e é justamente onde a gente atua. As pessoas têm muito preconceito, trabalhista é processo. Processo trabalhista, ele é um sintoma de um problema maior. E é justamente onde a gente atua lado a lado com as empresas. Você falando aí, sintoma de um problema maior. Antigamente era muito normal, até na década de 80, 90, a gente fazer as coisas meio que no fio do bigode ali, né? O varejista, ele começa pequenininho, começa trazendo ali, vou te pagar X reais aqui a diária. Aí o negócio começa a dar certo, a ideia é inovadora, ele soluciona uma dor e vai resolvendo, vai crescendo. Como é que funciona esse início até esse nível de maturidade mais elevado? Como é que você lida com isso? Olha, esse é um processo de crescimento, né? Ninguém acorda de um dia para a noite e resolve correr uma maratona. Ninguém corre pelo dia para a noite e resolve abrir uma empresa com 100 funcionários. Todo mundo começa pequeno. E é pequeno mesmo que o empresário é obrigado a tomar decisões difíceis, que muitas vezes, no longo prazo, é algo que não possa sustentar. Então, o que eu costumo dizer é que o maior vilão desse momento que o empresário vive é a informalidade, porque a informalidade é algo tentador para quem está começando. E a gente sabe também que tem um custo funcionário muito alto no Brasil, e nem todo mundo que começa tem essa estrutura para arcar com esse custo. Então, eu acho que o principal vilão do empresário no início da carreira dele, quando ele está começando a empreender, é a informalidade e a falta de conhecimento. Porque no começo é normal tomar essa decisão difícil de fazer uma coisa que não está 100% certa, mas à medida que vai crescendo, o ideal, uma empresa que se sustenta de longo prazo, uma empresa que tem um propósito de crescimento, é que ele vá formalizando e melhorando os seus processos. Então é um processo que não é um processo que acontece de um dia para a noite, é um processo mais lento, essa maturidade. Muitas vezes não chega nunca a acontecer, e a gente vê muitas empresas ficando no meio do caminho, mas uma certeza absoluta, né?
As empresas que viram essa chave da informalidade e profissionalizam a gestão são as empresas que têm o melhor resultado. O cara ele fica receio primeiro de grana, né? De eu vou pagar meu imposto e tudo. E como é que você atua nesse sentido? Mostra você, cara, na prática você não vai pagar mais, você vai estar é como se fosse um seguro. A gente pode interpretar como um seguro, você está pagando mais aqui agora para não ter esse problema lá no futuro, que é o que você falou em remediar, né? Exatamente. Você, empresário varejista, preste atenção nesse número, nesse dado que eu vou trazer. 88% das empresas que vão à Justiça do Trabalho, elas perdem. Mas eu quero deixar aqui uma provocação. O que é que as 12% das empresas que venceram fizeram de diferente das demais? É esse dado e é esse ponto que é o método que a gente trata, que a gente discute todos os dias lá no nosso escritório com todas as empresas. É enxergar nesses 12% como modelo para que não aconteça o que os 88% perderam. Perfeitamente. Tem um outro dado muito importante também, outro dado muito interessante, que aí quando a gente trata na estatística, né, a gente consegue conscientizar melhor. No ano de 2023, foram pagos na Justiça do Trabalho 41 bilhões de reais em reclamação trabalhista para os funcionários. Caramba. Veja com que nós estamos lidando. Então, Neto, a nossa margem como advogado, como jurista, como alguém que facilita o trabalho da empresa, é observar esse número e agir de forma estratégica. E como é que a gente vai fazer isso? Sendo os 12% das empresas que fizeram a gestão profissional e conseguiram o êxito e fazer um resultado positivo, mesmo tendo um problema jurídico. E quais são as principais características desses 12%? Tem como você trilhar algumas? Olha, uma das principais características para os 12%, eu digo que é profissionalizar a gestão de pessoas. E por que profissionalizar a gestão de pessoas? Nenhuma empresa cresce sem gente, nós já falamos aqui. O empresário, muitas vezes, o conhecimento que ele tem é do negócio, é de vender, é de preço, é de crescer. E muitas vezes ele não consegue, à medida que ele vai crescendo, acompanhar o conhecimento dele para fazer essa gestão de pessoas. Então, trazer pessoas, empresas, escritórios focados no resultado da empresa e que possam fazer essa gestão de forma profissional. E aí é onde a gente entra. É nesse momento em que a gente, na parte burocrática da empresa, de organização do departamento pessoal, voltada para os resultados, voltada para o comportamento das pessoas, a gente consegue alinhar a cultura da empresa, que é o segundo ponto mais importante que as empresas têm para evitar esse tipo de problema, e fortalecimento, que é o fortalecimento da cultura. Como? E aí eu pergunto, você varejista, mas eu estou aqui há 15 anos no meu negócio, eu não aguento mais funcionário, eu não aguento mais, é só problemas. Olha, o principal mote da cultura é o exemplo que o empresário trata dentro do seu negócio. Fantástico. A gente cresce, eu costumo dizer o seguinte, a gente cresce na empresa, a empresa cresce em tamanhos, cresce em número de pessoas, vai crescer problemas. E o empresário que acha que vai ficar bravo, frustrado com isso, cara, ele vai começar a perder o controle de relacionamento com seus funcionários, e aí é que mora o perigo, né? E aí que o cara tem um estupim curto, vai lá e descarrega tudo ou na esposa em casa, ou no funcionário lá dentro da empresa. Cara, ele tem que ter esse equilíbrio emocional. Primeiro do empresário é fundamental. Às vezes, e na maioria das vezes, acredito eu, que deve chegar muitos problemas lá no escritório, onde o empresário que perdeu o time do negócio, né? Ele ficou bravo em um momento que não deveria ter feito aquilo, né? Isso. A gente costuma lidar muito com esse tipo de questão sobre o comportamento, né? Todo problema trabalhista, ele é um problema comportamental. Sim. Em algum momento, a confiança que se tinha foi perdida, a relação não é mais a mesma. E quando você vê esse desalinhamento comportamental e na cultura, é onde acontece o problema trabalhista. E olha que aqui em nenhum momento a gente falou de processo. A gente está falando de pessoas. Porque não tem como falar de uma coisa sem falar de outra. Então, assim, retomando o raciocínio que nós construímos, o comportamento é que molda os problemas que vão acontecer. Para os empresários como vocês aqui, do EMES, que estão sempre se atualizando, estão sempre em eventos, falar sobre gestão emocional é muito importante. Sim. Mas a gente sabe que a grande maioria dos empresários brasileiros, eles mal têm tempo de
Eles estão ali Não tem tempo nem com X mesmo, às vezes com o próprio corpo, com a própria família ou com a própria empresa. É um negócio turbulento. Acho que gestão de horas, gestão de dedicação para si mesmo é uma turbulência. Você não tá só, você empresário, você lojista, você não tá sozinho nesse mundo não, viu, meu querido? Eu também, todos nós temos esses problemas, né? O fato é como a gente controlar isso. Né, em momentos de descontrole, ter a segurança. A gente erra também, né? E ter a segurança jurídica para depois bater, dar de cara com a parede, né? isso, porque são tantos problemas que o empresário trata durante o seu dia a dia. A gente está falando aqui de uma questão comportamental, a gente está aqui falando de um dado específico da Justiça do Trabalho, mas a gente sabe que hoje o Brasil também vive uma grande crise nas relações de trabalho. E como é que a gente vê essa crise? Existe uma mudança geracional de pensamentos. Hoje, 60% da massa trabalhadora do Brasil são a geração Y.Z. Então, o empresário muitas vezes aquele perfil mais sênior, uma cabeça com culturas e com valores mais antigos e tem dificuldade de lidar com esses perfis diferentes. Essa geração tá trazendo mais problemas trabalhistas também? Como é que tá? Eu não diria que é uma questão geracional, é uma questão de gestão desses diferentes pontos de vista e desses diferentes comportamentos. Eu acho que o problema está aí, não está na geração em si, porque é uma coisa que não tem como voltar atrás, né? A geração está aí, a modernização está aí. O que falta mesmo é o conhecimento, o acesso ao conhecimento de que é possível sim fazer gestão, mesmo com a diferença cultural. Agora, toda empresa precisa ter um lastro ali dos seus princípios e valores que ele tolera, né? A cultura da empresa é aquilo que você proporciona aos funcionários e aquilo que você tolera. Às vezes até aquele comportamento que não está legal, se você tolera aquele comportamento, às vezes aquilo ali é da sua cultura também. Então não tem outro caminho, é profissionalizar a gestão, né? Ter uma assessoria jurídica, como a gente faz aqui dentro da empresa, lado a lado com o empresário que entende a realidade, que o resultado é melhor e o resultado é sempre o crescimento. Show. Costumo dizer sempre isso. Eu acho que ficou claro essa questão comportamental, tanto que se interfere no relacionamento de patrão-empregado, beleza, e não só no sucesso da empresa, mas agora eu queria falar um pouco desse relacionamento meu, nós das lojas M's, né, e Lista Avesso, com a BRGSA, que vocês têm um método, uma forma de aplicação de trabalho com todos os parceiros de vocês, né, e agora também vocês estendendo também para o público, né? Então vamos falar um pouco desse método. Vamos sim, vamos sim. Olha, depois de quase 10 anos aí, né, advogando somente para empresas, e vendo os dados da Justiça do Trabalho que a gente discutiu muito aqui, vendo a realidade do empresário, a gente identificou que existe um padrão. Sim, existe um padrão que se repete em todas as empresas, que está em torno da gestão e dos comportamentos. Então, se eu quero evitar ir para a Justiça do Trabalho, eu tenho que lidar com pessoas, nós criamos um método que facilita a gestão empresarial, que a gente chama de método BRG, gestão empresarial de pessoas, que une ali a gestão jurídica trabalhista de forma estratégica, né? Não aquela forma de julgar o que é certo e o que é errado, não de engessar a empresa, mas de usar aquilo que existe na lei brasileira em favor da empresa, respeitando a legislação. Sim. Tá? De forma segura, de forma tranquila. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é falar sobre a gestão das pessoas dentro das empresas. A gente não consegue desenvolver um trabalho eficiente em nenhuma empresa se na origem do problema a gente não conseguir resolver. Então, o método BRG hoje, de gestão empresarial de pessoas, trata de 2 pontos: gestão jurídica e estratégia e gestão jurídica e estratégica e gestão de pessoas dentro da empresa. E aí é um método que precisa muito da energia do empresário, precisa muito da cultura do empresário. Por isso que a gente repete muito isso. Por mais que haja um padrão comportamental, cada empresa tem uma realidade diferente, cada empresa tem uma cultura diferente, cada empresa tolera comportamentos diferentes. Então é lado a lado para o empresário que esse método, graças a Deus, tem dado certo e a gente tem avançado e ajudado muitos empresários, muitos varejistas, muitas indústrias, enfim, muitos empresários a conseguir um resultado expressivo. As dores trabalhistas, vamos lá, a gente trata varejo,
supermercado, farmácia, lojas de roupa, moda aqui, como é no nosso caso aqui, né? As dores são bem semelhantes. Exatamente. Muito Aí, parecido. Até porque a cadeia dessa relação é igual em todas as empresas. sim, Existe uma admissão, existe uma incorporação do funcionário na empresa, existe a prestação de serviço, existe o desligamento. Então, por mais que haja uma diferença nos segmentos e naquilo que a empresa realmente está proposta a fazer, o procedimento jurídico se repete. E assim, e muitas vezes, é como eu falei antes, o empresário ele conhece sobre venda, ele conhece sobre preço, sobre crescimento, e ele vai relegando essas pequenas decisões da organização e o problema vai crescendo à medida do tempo. Então, você empresário, não deixe de olhar esses detalhes do ponto de vista jurídicos. Tenha alguém do seu lado que faça essa gestão, ou você busque o conhecimento. Porque, como eu disse no início, o grande vilão do empresário hoje é a falta do conhecimento e a informalidade. A informalidade é tentadora. E nenhuma empresa cresce pujante, forte, de forma a que a informalidade é institucionalizada na empresa. Então, busque a gestão profissional, busque pessoas com ideias inovadoras e se permita, né, implementar essas questões no dia a dia da sua empresa. show, show. Agora vem cá, me conta um pouco, assim, nessas histórias que acontecem desses desafios trabalhistas, tem empresário que chega, cara, não, que a minha realidade é essa e acabou, ganho dinheiro a vida inteira, ganhei dinheiro assim, e aí, cara, eu já vi situações já de, às vezes, até quase quebrar a empresa, para não falar que quebra, né? Então, e aí, assim, são situações até às vezes coletivas. E existem maneiras para estancar isso, né? Para calma, vamos. E não estamos falando em prejudicar o colaborador. Pelo contrário, é resguardar o que é dele de fato, né? Perfeito. A gente ouve em muitos casos, não, eu tô. É aquela história, né? Síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. E a gente tenta trazer esses números que a gente trouxe aqui para conscientizar. Porque esse comportamento do empresário é a falta do conhecimento, é a falta da conscientização. E aí, esse dado, essa formação que você trouxe é muito importante. Eu estou há 20 anos assim, sempre vou fazer assim. Mas ele não se pergunta que muitas vezes o resultado que ele está tendo durante esses 20 anos é um resultado que muitas vezes não reflete o resultado que a empresa está dando. Então, se ele deixa de formalizar certos tipos de relações, se ele deixa de fazer a gestão segura, legal, como tem que ser, Ele tá, o número que ele vê não é um número real. ele tá botando uma data de validade na empresa dele, Exato. no negócio dele. Exatamente. Aquele número não é um número real. E, como você falou, é uma data de validade, porque a partir do momento em que você cresce, né, quando você começa, você não tem o que perder. Mas depois que você está há 15, 20 anos no mercado, você tem uma marca consolidada, que você tem um faturamento, a sua família se desenvolveu a partir daquele resultado, qualquer erro pode custar muito caro. Sim. E é o que a gente diz também sempre, nenhum erro é suficiente para deixar o empresário à vontade e não tentar resolver essas capivaras antigas, como a gente chama. E o empresário, doutor, ele entra achando que é uma guerra. É nós contra eles. E aí, vamos lá, aí já começa a ideologia política, né? Que mistura tudo. É nós contra eles, é o funcionário contra o patrão. Cara, não existe isso. Estamos todo mundo no mesmo barco, né? É todo mundo no mesmo barco. Se eu der ruim, o time vai dar ruim também. E é vice-versa com o colaborador. Então, como é que a gente dá essa clareza? Acho que ser transparente na gestão, nos números, ser transparente tem uma que você falou também, um projeto de planos de cargos e salários, uma vez a gente debateu sobre isso, né? Então fala um pouquinho sobre isso que a gente pode... A transparência na relação, assim, numa relação saudável, você com seu funcionário, o que você preza desde o início é que quando você contrata e você tem uma cultura de vida, é que você seja transparente com ele. Então essa história existiu por muitos anos, essa ideia do nós contra eles, uma ideologização da relação do trabalho no Brasil, que hoje e nos últimos anos tem mudado bastante. Sim. Porque as pessoas têm adquirido consciência, né? Têm conseguido ver
que politizar essa relação não é algo que ajude o resultado da empresa. Mas esse é um outro isso que... Mas o foco principal, quando a gente está diante de uma situação como essa, é que a transparência na relação, o que você combina com o seu funcionário, se você tem uma gestão transparente, uma relação que você tem uma forma de tratar respeitosa, você tem metade do caminho andado. Porque assim, como eu disse, grande parte dos problemas trabalhistas é por falta de transparência e falta de clareza nas relações. Então, você quando você contratar, imagine só, você fazer um trabalho de prospecção em que no momento que o candidato já entra para a entrevista, ele já sabe o que vai fazer, como fazer, o que vai receber e qual é a cultura da empresa. No momento em que ele entra, em que você vai fazer a ambientação dele, ele recebe um regimento interno, ele recebe um código de conduta, você faz reuniões semanais com ele de resultado, você fala sobre cultura todos os dias na empresa, você documenta todas as suas reuniões, você no mínimo mostra que a sua empresa é uma empresa séria, empresa organizada e que você não abre mão dessa gestão. Então somente nesse gesto, nessa organização, você vai filtrar pessoas que queiram agir de má fé. Evidentemente, né, que comportamento é algo muito individual. E todo empresário vai ter ali 10% da sua operação em que em algum momento não tem uma relação de confiança, né, perdeu a relação de confiança, é uma pessoa que está com problemas até externos e tenta descontar na relação da empresa. Então, existem ferramentas, existem formas de você fazer gestão segura, legal, e você deu o exemplo do quadro de carreira. Veja só, você admite um funcionário, coloca ele para dentro, e ele já sabe o caminho que ele vai percorrer aqui dentro. Então você está comunicando a sua cultura, que é a organização, e saber qual o caminho que ele vai correr. Isso evita muito processo, viu, Neto? Evita, né? Evita muito processo, tanto os conflitos internos quanto os processos trabalhistas. Sim, sim, sim. Eu queria voltar um pouco ao nosso assunto. A gente falou dos 12%, né, que ganharam as ações trabalhistas, e você falou do método BRGSA. Como aplicar? Porque assim, vamos lá, vamos pensar aqui pro lojista aqui que está nos assistindo, o cara tá pequeno ali, tem ele, a esposa, mais 2, 3 funcionários ali na lojinha dele de roupa, de calçado, ou na lojinha de utilidades. Como é que colocar isso na prática? Porque na prática o cara que tá pequeno, porque vamos falar, o cara que tá grande, ajustes, consultorias e tudo mais, uma boa assessoria como nós temos aqui, mas assim, o cara pequenininho ali, como é que ele vai começar a fazer essa transição? Olha, esse método é um método que você aplica desde a grande indústria até quem está começando. Por quê? É como eu disse, a cadeia da relação trabalhista, ela é padrão em qualquer lugar. Você vai contratar, assinar um contrato, se ele vai fazer um exame admissional quando entra, você vai identificar os riscos ocupacionais. Eu costumo dizer o seguinte, você vai assinar carteiras de um funcionário, você já está apto a aplicar o método. Porque são documentos e são estratégias que podem ser aplicadas numa escala menor e numa escala maior. E aí eu vou dar um exemplo para você, varejista. Eu acabei de falar aqui e vou reforçar. Se você tivesse, no momento de contratar, um manual do que fazer, de quais documentos pedir, de quais documentos entregar, veja só, né? Se você tiver um modelo de contrato de trabalho específico para o tático, específico para o estratégico, e específico para o operacional. Essas são funções diferentes. São. E muitas Expectativas diferentes. expectativas diferentes, resultados diferentes. Então, muitas vezes esse é um ponto que também alguns empresários relegam essa questão documental para o contador, porque o contador precisa fazer a admissão, assinar a carteira, gerar informação e subir no sistema. Ou seja, ele vai gerar um contrato de sistema e aí uma justiça aqui que os contadores não são obrigados a saberem sobre questões jurídicas e legais. Mas os empresários sim. Então, se você tem um contrato específico para cada função, no momento que ele entra, você dá para ir no regimento interno sabendo todas as regras aqui, né? O que é que o funcionário do caixa faz, o que é que o repositor faz, o que é que o pessoal que trabalha no estoque faz. Veja quantas... Esse é o maior problema. E aí vamos lá, eu falo isso, eu sou lojista, mais uma vez, eu defendo o varejista brasileiro. Nós carregamos aí mais de 50% do PIB do Brasil é nas costas do varejista, do micro e pequeno empresário. Mas
o cara também, ele contrata, ele tá aqui, filho, vai lá, entra aí, faz acontecer. Ele não treina, ele não conversa, ele não dialoga, ele não sente a dor, não sabe qual que é o sonho do cara, o que, que ele almeja, né? Então isso já começa a criar, o conflito já começa ali, no primeiro dia, né? Perfeito. Porque toda empresa existe para ter resultado, para ter venda. Então, a admissão, por exemplo, como você falou, se ele contrata alguém, coloca lá, não sabe se nem tem o perfil. Porque, assim, é muito injusta essa posição que o empresário tem de fazer a empresa dar resultado e ainda ter que olhar para essa questão burocrática, como você falou. Os grandes empresários hoje do Brasil e do mundo são pessoas que começaram pequena, são pessoas que não tiveram formação acadêmica, são pessoas que não tiveram muitas vezes nem o segundo grau, como chama, né? Então, assim, o que eu quero dizer é que é possível sim, você varejista, você empresário, crescer de forma minimamente organizada e evitar esse tipo de processo no futuro. Então, e esse é o nosso trabalho no BRGSA, Sim. criar esse movimento e levar a informação para os empresários para que eles fiquem assim, atentos e tranquilos que eles não estão sozinhos. Eu indico. Vamos nessa. Eu indico, você aí, ó, procura BRGSA. Mas, doutor, inflação está começando a subir, o desemprego está caindo, a economia turbilhando. Acho que nós nunca tivemos, desde a época da pré-pandemia, acho que a taxa de desemprego caiu bastante, né? Saiu agora o último dado, se eu não me engano, na casa dos 6%, taxa de desemprego. Quer dizer, nós estamos próximos aí a emprego pleno. Perfeito. Né? E aí fica aquela dificuldade para o empresário de contratar. Eu não acho o ideal, vai qualquer um mesmo. Mas tem como você, às vezes na contratação você não acha o ideal, mas esse relacionamento de treinar, de acompanhar, de ter todos os processos pré-estabelecidos, eu queria que você entrasse nesse detalhe, porque o cenário macroeconômico está falando que vai ser cada vez mais difícil de contratar. Perfeito. É como a gente falou antes. Existe hoje uma crise nas relações de trabalho. E um dos sintomas dessa crise é a falta de mão de obra, entre aspas ali, qualificada, porque o mercado de trabalho mudou. As exigências das empresas mudaram, cada vez mais a tecnologia está aí. Então, esse boom que está acontecendo nas relações de emprego, o crescimento do país, muitas vezes no ombro aqui do empresário, que é quem faz a economia girar, que é quem faz o desenvolvimento acontecer, precisa ser acompanhado de mão de obra qualificada. E de fato existe, isso é real, e tem um dado do TCU, que eu gosto de falar muito de dado, viu Neto? Porque quando a gente entra com um empresário, às vezes é muita crença. Nada de achismo, nada de achismo, tudo de fatos concretos. Tem um dado do TCU que auditou programas de transferência de renda e eles identificaram que a falta de atualização nos critérios de concessão e o aumento dos valores, né, nos últimos anos desses programas de assistência de transferência de renda, né, tem prejudicado na retenção das pessoas e na formalização delas. E a gente ouve isso o tempo inteiro, é um dado que a gente vem identificando todos os dias no mundo empresarial. Tá difícil você encontrar as pessoas certas e tá difícil você encontrar pessoas que queiram se formalizar. Mas existe solução para tudo. Existem hoje ferramentas, existem hoje mecanismos de inteligência artificial, mecanismos de gestão de pessoas com tecnologia, em que você consegue desenvolver uma prospecção voltada para o cargo específico que você quer, para o perfil que você quer. Se você precisa de alguém mais comunicador. Somos clientes sólidos, né? Sólidos, clientes. Somos daqui a pouco. Depois eu quero o Délio Lins aqui na nossa mesinha aqui pra gente conversar. Délio é uma grande referência, tem extrema autoridade para falar sobre isso. Aprendemos muito com ele lá no escritório. Aplicamos o método lá no escritório. Aqui nas lojas usamos também. E a gente percebe que só esse método, você tira do seu processo aí pelo menos de 3 a 6 meses aí de estudo que você faria do resultado da pessoa para saber se ela consegue trazer o resultado esperado. Existem dados hoje que comprovam, estudos do TCU, que mostram que esses problemas de transferência de renda que foram instituídos e a falta de atualização desses critérios trouxeram um comportamento novo para ser mapeado, que é o quê? A retenção das pessoas no mercado de trabalho e que elas queiram ser formalizadas, que entra no papo que a gente teve aqui no início, que é o grande vilão do empresário no início da sua carreira.
a informalidade. Sim. Então a gente percebe que esse é um movimento, é uma pesquisa feita pelo TCU e que a gente da RGCA identifica todos os dias nas empresas, porque temos contato todos os dias com os empresários. Então, isso gera um outro problema em cadeia, que muitas vezes, né, eu como bom advogado trabalhista, tento enxergar tudo pelo lado bom, viu, né? Sim, e tem que ser, o copo cheio. Copo cheio. Tem que ser pelo copo cheio. À medida que você tem dificuldade de encontrar pessoas disponíveis no mercado de trabalho, as pessoas que já estão e têm a qualificação necessária para exercer aquela função, elas são mais valorizadas e as empresas conseguem enxergar valor nessas pessoas que estão no mercado de trabalho de forma ativa. Então, e aí a mensagem agora a gente falou muito de empresário aqui, é para você, né, CLT, você funcionário, se atualize, traga coisas novas, traga ideias novas para o negócio, esqueça essa ideia de nós contra eles. As empresas hoje geram riqueza, geram resultado. E esse ambiente que, graças a Deus, se você tiver um emprego formal, é o ambiente em que você vai conseguir sustentar a sua família, você crescer e desenvolver junto com o empresário, porque é esse grande mote que a gente defende, né? É essa grande tese que a gente... É um movimento intraempreendedor, né? Você ser intraempreendedor na empresa onde você trabalha, você não precisa ser, para você ser empreendedor, você não precisa você ter uma empresa, um CNPJ. Com uma carteira de trabalho participando dentro de uma empresa, cara, é isso, bora pra cima. Perfeitamente, não é isso mesmo. Doutor Ramires, estamos chegando no nosso finalzinho, nosso varejo, chama Varejo Cast. E eu, como um bom mineiro, então a gente aplica o método ON. ON que eu vim, ON que eu tô, ON que eu vou. E aí eu queria que você falasse pra nós, de onde é que você veio, onde é que você está e pra onde você vai. Cara, onde eu vim, eu sou filho de uma professora com um servidor público que sonhou um dia em montar um negócio e crescer, né? Então eu sou esse cara batalhador, sonhador. E onde eu tô hoje, eu tô aqui do lado de empresários como o Neto, fazendo empresas como a dele ter resultado. E onde eu vou, nós vamos se tornar o maior história de advocacia desse Brasil. E eu conto com você nesse movimento. Deus quiser. E nós vamos estar juntos. Tamo junto. Para as lojas Enos Turistas talvez crescer, tem que ter uma boa assessoria. E agradeço muito a parceria, viu? A BRGSA nos ajuda bastante, deixa a gente preparado para o crescimento. Muito obrigado, viu? Bom, e é isso. Espero que você tenha gostado. Bora para a próxima. Chama Varejo. Até mais.